Outro e ele vai fazer a sua explanação. André, apaga a luz. Primeiramente, um bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo, sou arquiteto urbanista por formação. Atualmente eu comando a pasta da Secretaria de Planejamento Urbano do município de Camboriú. Peço desculpas um pouco por estar falando um pouco funk, mas peguei um resfriado num dia desses e o ar-condicionado agora piorou um pouco a minha situação. Agradecer o convite ao Henrique, de estar participando aqui para contribuir. Eu não sou nenhum especialista nessa área, eu me sinto hoje como um aluno apresentando um trabalho para a MEFS, numa universidade. Parabenizar também chamar o professor Miranda, arquiteto Miranda, que ontem deu uma palestra onde abriu muito a nossa observação e o nosso ponto de vista sobre a implantação desse sistema modal da mobilidade ciclística, para que a gente consiga implantar isso também em futuras políticas, em obras já de curto prazo aqui em Camboriú. E deixo a sugestão, através da associação, de que num próximo momento não aconteça talvez uma palestra a convite do professor Miranda, mas sim talvez um workshop junto à ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, para que venha mostrar essa experiência que o senhor tem nesses municípios, para que possamos estar discutindo daí sim a questão do planejamento regional e não estar discutindo se a rua tal ou a B na minha cidade vai ter um espaço para bicicleta, para daí a gente tratar da questão intermunicipal, não só Camboriú e Balneário, mas sim toda essa conurbação que são as associações dos municípios da Foz do Rio Itajaí. Tá? Então eu vou colocar um pouco do que vem acontecendo na cidade de Camboriú com a questão da mobilidade ciclística. Eu vou começar um pouco, um tema um pouco chato, eu só peço um pouco de desculpa, mas eu vou ter que colocar um pouco da legislação, porque como nós estamos trabalhando num órgão público, nós precisamos estar colocando isso em pauta, para também os senhores tenham conhecimento, para que isso que o colega Auri Pavone falou, para que vocês possam ter fundamento na hora de cobrança, junto lá do Poder Executivo. Então, falando de mobilidade urbana no município de Camboriú, nós temos a Lei do Plano Diretor, que ela foi recém-reformulada, que é 55/2013, alterou a primeira Lei do Plano Diretor. Então, o nosso Plano Diretor, o primeiro é de 2007. Então, Camboriú, que tem 128 anos, teve o seu primeiro Plano Diretor em 2007, para poder estar direcionando o ordenamento de uma maneira geral no desenvolvimento urbano da cidade. Então é muito recente. Então em maio desse ano foi reformulada a lei do plano diretor, que é aquela lei guarda-chuva, a lei maior que dá todas as diretrizes e instrumentos urbanísticos para poder estar fazendo essa gestão urbana. Complementando o artigo, o capítulo 5 dessa lei, nós temos a 1408, que fala especificamente sobre mobilidade urbana. E nessa lei tem uma parte que fala sobre a mobilidade ciclística. Essa lei também está em processo de revisão, cuja associação foi convidada e faz parte também para estar passando essa experiência, que são os que mais têm conhecimento nisso, para contribuir para que consigamos colocar isso na lei. E a lei federal, que obriga todos os municípios até 2015 a terem os seus planos municipais de mobilidade urbana, que deve constar também nesse plano nacional de mobilidade urbana, de mobilidade ciclística, que foram esses livros aqui que foram nos passados, que fomos presenteados. Então, da lei complementar lá do plano diretor, ela fala a questão de mobilidade urbana, que fala sobre o sistema viário, que seria o sistema cicloviário e transporte urbano de cargas. Na lei federal, ela vai obrigar a infraestrutura da ciclovia. Então, todos os municípios do Brasil, como Camboriú, Balneário Camboriú e municípios afins, vão ter que ter os seus planos específicos de ciclovias. E a lei complementar a 14, que está em processo de revisão, ele tem o seu sistema cicloviário implantado lá nessa legislação. Então, o apêndice H é um apêndice que trata sobre os eixos dessa mobilidade cicloviária.
Aqui não vamos conseguir observar muito bem, mas nós temos alguns pontos que são tracejados, outros linhas cheias e alguns em amarelo. Então, nessa lei, que foi feita em 2006, aprovada em 2007, tiveram eixos projetados. Esse daqui é um eixo projetado, esse aqui é um eixo projetado que deveria ter uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Eixos mais fechados que deveriam ter as ciclovias ou ciclofaixas implantadas urgentemente, e amarelo especificamente ciclofaixas. Na época da sua urbanização, quando viesse a acontecer a urbanização daquela região, deveria estar previsto isso aí. Tá? Então ela está sofrendo um processo de revisão, porque nós não podemos tratar de mobilidade urbana sem falar de zoneamento. Elas estão estritamente ligadas. Nós não podemos vir aqui falar só mobilidade urbana e vamos mudar um trecho para lá, a ciclovia vai passar aqui, o corredor de ônibus passa lá, essa mão é sentido único, o binário volta para cá, sem falar de zoneamento, ordenar a ocupação e uso do solo. Então, esse processo, eles têm que andar juntos. E eles estão em fase de revisão, que eu convido os senhores para participarem de todas as reuniões. Seguindo aqui, ele é o apêndice C dessa lei. Então, hoje já tem uma legislação específica para isso. Então, dando um exemplo de como funciona, nós temos lá o levantamento de todas as vias do município. Então, por exemplo, a Avenida Santa Catarina, ela tem uma hierarquia de uma via arterial. Atualmente, ela tem uma caixa de 15,50 metros, que o perfil atual seria esse: calçada, acostamento, faixa, uma ciclofaixa e calçada. A projetada pela lei, nós teríamos que ter uma caixa de 19 metros. Teríamos que ter um aumento de recuo de 3,5 metros para cada lado, para que tivesse essa configuração. Né? Se é calçada, acostamento, faixa de rolamento, um corredor central, faixa de rolamento, acostamento, uma ciclovia e calçada. Então, obrigatoriamente, um recuo de 3,5 metros, que é aquilo que o colega falou. Nós queremos uma faixa maior para fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa, criar um espaço público para poder estar implantando esse sistema. Aí nós vamos entrar na questão do zoneamento. Então, nessa rua, o recuo obrigatório mínimo vai ser tanto. O que os moradores querem? Não querem esse recuo. Então, aí fica aquela briga do zoneamento. Não, aqui não. Esse recuo nessa rua não. Então, é aquilo que a gente fala. Quem faz mais pressão, muitas vezes leva. Felizmente, a lei de hoje fala que o recuo obrigatório na Avenida Santa Catarina não são 3,5, são 10. Então, existem até terrenos hoje que não tem mais como construir, porque nos fundos está o rio, são 50 metros, na frente são 10, então a área toda dele se perdeu. Então, essa questão nós temos que levar sempre em conta. Mobilidade urbana sempre tem que estar relacionada à questão de zoneamento e ocupação do solo. E por fim, aí nós temos aqui várias outras ruas que dão um exemplo da caixa atual, de 12,5, o ideal seria 17, então nós temos que ter esse recuo de 4,5 a mais para poder implantar aonde der implantar novas ciclovias e ciclofaixas, aonde não der trabalhar com aquele espaço compartilhado, ciclista, pedestres e assim por diante. Né? Existe uma frase que a gente sempre escuta: nem todos são motoristas, nem todos são ciclistas, mas todos são pedestres. Então, aonde nós trabalharmos com aquele espaço compartilhado, infelizmente o ciclista dá uma preferência para o pedestre. Vai ter uma hora que ele vai ter a sua via principal, ele vai ter a sua preferência. Mas na hora de trabalhar com o espaço compartilhado, tem que ser compartilhado e temos que pensar: todos são pedestres. Quando você não está com a bicicleta, você é um pedestre. O apêndice B, ele gera um perfil de como deveriam ser essas ruas. Tá? Então, isso é o que está na legislação municipal. Então, uma via estrutural, por exemplo, ela teria que ter uma caixa de 26 metros com essa configuração aqui. Um corredor de ônibus, aqui é a faixa de acostamento, corredor de ônibus, uma faixa de rolamento de veículo, um canteiro central, igualmente uma ciclofaixa do lado, uma ciclovia e ao lado as faixas de pedestre. Isso. Aqui é um eixo estrutural projetado, vai surgir um loteamento ali, ele é obrigado a fazer isso aqui. Então é a maneira que o município vem encontrando dessa parceria público-privada de poder estar implantando certas situações.
Então aqui de baixo é uma outro tipo de via, ela seria uma via arterial com estacionamento e ciclovia. Tá? Então são todos os perfis já pré-estabelecidos para que futuros empreendimentos, futuros projetos já tenham esse perfil pré-estabelecido. Ele está em processo de revisão, esses artigos. Então hoje é o sistema atual da nossa cidade. Então Camboriú tem 128 anos e apresenta somente 4 km de ciclovia e ciclofaixa. Não é nada. É até vergonhoso colocar isso aqui. Porque durante muito tempo não se pensava nisso. Camboriú e Balneário Camboriú são uma única cidade. No modo de se viver, né, de circular. Administrativamente são separadas. E em questão de infraestruturas, elas estão mais afastadas ainda. Por vários problemas políticos, culturais, socioambientais, orçamentos, problema com orçamento, problema com gestão. Somente agora nós conseguimos a começar a conversar de novo. Não só na questão de mobilidade urbana, mobilidade ciclística. Quando a gente tem a oportunidade, eu e a Uri, a gente senta, tenta projetar, não só essa questão da mobilidade, mas a questão do saneamento básico, do transporte coletivo, da questão, não adianta eu pensar no zoneamento de Camboriú, Balneário ser pensado por lá, aqui nós vamos crescer com densidade mais baixa, aí Camboriú pensa que a densidade mais alta tem que ir para lá, quando as duas se encontram, do lado da rua tem uma densidade baixa, do outro lado tem uma densidade alta, elas não se conversam, não tem o planejamento regional, não tem essa intermunicipalização. Então, nós procuramos trazer isso pensando já nisso. Infelizmente, hoje nós somos divididos administrativamente, mas nós temos que pensar em conjunto. Então, o que existe hoje é uma ciclofaixa na Avenida Santa Catarina. Nós temos uma ciclovia na Avenida Brasília, Rua Belo Horizonte. Nós temos aqui, em frente ao condomínio do Golfe, uma ciclovia. E lá uma ciclofaixa que foi recentemente estruturada, um pedacinho, quando foi aberto a ponte, precisávamos fazer a pavimentação para aumentar a infraestrutura, já foi exigida, né? Foi exigida a ciclofaixa lá, retirando qualquer estacionamento naquela via. Então só tem pista de rolamento e ciclofaixa pedestre, estacionamento não tem. Foi uma reclamação muito, tem uma igreja ali na frente, queremos, mas ali foi batido o pé, né? Não vai ter estacionamento. A igreja, no momento da sua construção, deveria ter previsto isso. Então, na Santa Catarina, nós temos 2.300 metros de ciclofaixa. Ela foi implantada, pelo que eu me recordo, no ano de 2000, quando foi feita a estruturação dessa Avenida Santa Catarina, né? Então, assim, ela era de um lado, depois ela passou para o outro, ela chega um momento que ela tem que ter uma conversão. Isso hoje, ela está completamente fora dos padrões de segurança. Com a reestruturação que vai acontecer agora na Avenida Santa Catarina, ela vai ter uma ciclofaixa de um lado somente, né? Então, hoje, atualmente, é o que existe. Na Santo Amaro, como eu falei, que foi feita a estruturação, esse pequeno pedaço já foi implantado, porque faz parte da questão da mobilidade urbana. Então, naqueles apêndices que eu coloquei, a Santo Amaro, ela tem uma estruturação de como deve ser feita, é como manual. Vamos pavimentar Santo Amaro? Tem que ser esse perfil. Então, já assim, na sua continuidade, ela tem que se seguir esse perfil. Continuando a Santo Amaro, isso daqui foi criado até uma lei, vou explicar, que é em frente ao condomínio, ela tem uma ciclofaixa compartilhada do pedestre e uma ciclovia já um pouco separada do canteiro. Temos a faixa do pedestre e a faixa do ciclista. A implantação disso daqui foi um modo que o município encontrou de fazer essa parceria público-privada, através dessa lei de 2008, uma lei de condomínio. Então, todos que querem fazer um condomínio fechado no município de Camboriú, obrigatoriamente, eles têm que fazer essa urbanização, eles têm que deixar um recuo obrigatório de 8 metros, urbanizar essa frente e, obrigatoriamente, tem que ter o sistema modal da ciclovia. Então, é obrigado pelo empreendedor. Né? Então, novos empreendimentos que vierem a serem implantados, obrigatoriamente, eles têm que deixar isso. Foi uma maneira que o município encontrou, num curto espaço de tempo, conseguir executar isso aí.
Próximo slide mostra as avenidas Brasílias e a Belo Horizonte. Então, a Avenida Brasília ela foi estruturada recentemente. Por motivos projetuais não era o mais indicado, mas para atender a maior demanda. Talvez, olhando nos modos de hoje, a ciclovia no meio não é a mais indicada, mas na época do projeto ela foi aprovada dessa maneira. Foi estruturada a ciclovia que percorre toda a central, né, essa região aqui. Então, nós temos um canteiro central, que ele é dividido aqui por uma ciclovia, aqueles pedaços da ciclofaixa e dá sua continuidade. Hoje, não seria o mais indicado. E a Belo Horizonte também, que isso daqui foi uma exigência na época da aprovação desse loteamento, lá em 2007, que o empreendedor executasse também essa questão da ciclovia, quando ele aprovou. Então, na época dessa execução, mesmo modelo. Se fosse hoje, a gente não ia permitir uma ciclovia central, ia ser na lateral. Por motivos que o Auri colocou em conversa também com a associação, não é o mais indicado, né, por motivos de segurança. Inclusive, nós tivemos um acidente recentemente na Quinta Avenida, onde tinha uma ciclovia no meio. O ciclista estava fora da sua ciclovia, zigue-zague, bateu numa motorista, uma motoqueira, que foi para debaixo do caminhão e veio a falecer. Então, por causa do ciclista que estava fora da ciclovia, né, infelizmente aconteceu. Então, a proposta do sistema cicloviário futuramente aqui para Camboriú, para estar potencializando o pouco que existe. Então, nós vamos ter um projeto de urbanização do Santa Regina 1 e 2, que são 2 loteamentos, é uma obra vinculada ao PAC. Então, o que nós temos em verde aqui é a Avenida Brasília, que eu mostrei, que já está estruturada. As outras cores é todos que vão receber pavimentação. Nenhuma dessas ruas aqui hoje tem pavimentação, nenhuma estrutura urbana. Só tem água e drenagem, então ela vai receber toda a questão do esgotamento sanitário, já previsto para quando for implantado a rede de esgoto do município, já vai estar lá, passado na calçada. E o que está em amarelo vai ser implantado as questões de ciclovia e ou ciclofaixa. Foi aonde a gente conseguiu implantar. O que está em laranja vai ser trabalhado compartilhadamente, né? O pedestre e a calçada. Ou a sugestão do professor Miranda. Vias mais calmas. Aplicar isso, colocar via mais calmas, cuidado, o ciclista está andando. Então, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas, nós vamos ter um aumento aqui de 4.000 metros. Quer dizer o quê? É quase o mesmo tamanho do que já existe hoje, então, com essa obra. Então, aqui é um projeto que foi aprovado junto ao Ministério das Cidades. Ele é um projeto vinculado do PAC, Mobilidade. Ele tem um valor aproximado de investimento de quase 5 milhões. Essa obra está prevista para iniciar já o ano que vem. Então, a ideia é que se licite em janeiro, fevereiro desse ano toda a sua homologação junto a esse órgão, para que em março aconteça isso. Muitos podem dizer assim, poxa, até que enfim, ou já, ótimo. Nós estamos trabalhando nisso daqui desde 2011. Então, não é muito rápido que a gente tem. Vamos fazer ciclovia, vá parte do projeto. Então, assim, desde o cadastramento até aprovar, reunião junto ao Ministério, o teu projeto não se encaixou no manual, conversa com a Caixa Econômica, briga com aquilo, briga com aquilo outro, surgiu outra oportunidade, surgiu outra prioridade, deixa esse projeto de lado, volta o projeto para cá, que o professor Miranda colocou ontem aqui. Muitas vezes nós, na prefeitura, temos que chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Como o Auri falou, que os prefeitos estão trocando o pneu do carro e o carro não está andando. Então, assim, desde 2011 a gente está em cima disso daqui para conseguir viabilizar. Inclusive, a prefeita estava em Brasília essa semana brigando no STE, no STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, para que esse investimento aqui seja aprovado. Está tudo pronto agora, já passamos por todos os... Agora tem a questão do financiamento, porque essa obra vai ser financiada. Então, é difícil. Então, quando a gente consegue implantar, muitas vezes critico assim, só 200 metros de ciclovia, você não sabe o tempo e o custo que foi para plantar esses 200 metros de ciclovia. Para mim é uma felicidade. Podia ser 1 metro. Para mim já é uma vitória. Para você, né, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Claro, nós temos que fazer muito, 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 muito mais. Mas cada metro que a gente vem avançando nesse sistema modal, para nós é uma vitória.
inclusive do município de Camboriú, por ser um município pequeno, com pouco recurso administrativo. Para vocês terem uma ideia, o orçamento total do município de Camboriú, que hoje gera em 100 milhões, é o orçamento da educação de Balneário Camboriú. Então, são realidades diferentes. São muito diferentes. Então, 100 milhões para a gente fazer o custo da máquina, investir 25% na educação, 15% na saúde, pagar uma folha, gerar toda a máquina, sobra lá no final 8% ao ano do orçamento para investir em infraestrutura. E infraestrutura é drenagem, pavimentação, água, esgoto, calçadas, construções de novas unidades de saúde. Então é pouco. Então a cada metro que a gente vem avançando, para nós é uma vitória. A proposta da duplicação da Santa Catarina. Esse perfil que está era de uma apresentação muito antiga. Então, depois de conversa até com o próprio Henrique, lá na secretaria, foi alterado esse projeto, que a ciclovia principal era na central. Depois ela foi direcionada para um lado. Então, o projeto que já está no Ministério das Cidades, ele é somente de um lado. Então, esse projeto, em conjunto com a do Santa Regina, ele também vai ser implantado. Então, ele vai ser todo reestruturado, a Avenida Santa Catarina. Nós vamos fazer uma duplicação de via, né, com alguns bolsões de retorno ao longo dela, que vai se transformar uma quadra retorno, um bolsão, um outro bolsão, a rótula aqui do Instituto Federal, e aqui é onde a gente tem a transição entre os dois municípios. Essa transição aqui, Balneário já está vindo com a ciclovia na Avenida do Estado, eles vão fazer uma ciclovia aqui na Marginal, que vai ligar com a nossa. Então, na Santa Catarina já vai ter uma continuidade intermunicipal entre esses dois pontos. O outro ponto que tem uma ligação, que o Olho falou agora, que é pela via gastronômica, eles vão executar a ciclofaixa ou ciclovia, passando pela ponte, na questão compartilhada, para chegar naquele pedacinho, pequeno trecho nosso da Santo Amaro, e depois continuar até onde é o condomínio Golf aqui. Então essa obra, ela está orçada em quase 12 milhões, ela é do mesmo pacote do Santa Regina, então a mesma situação que foi lá de 2011, fazendo o projeto, cadastrando e fazendo toda essa questão, é o mesmo exemplo que se dá aqui para a Avenida Santa Catarina. Então ela teria essa reestruturação de 2.300 metros. Muita gente pergunta, tá, mas por que não fazem então já um corredor de ônibus, aumenta a ciclovia, aumenta aquilo, aumenta aquilo outro? O que nós conseguimos recurso cadastrar, então foi um pouco de estratégia. Vamos duplicar a Santa Catarina, com 2 pistas, ciclovia e assim por diante. E com a revisão do plano diretor, com a inclusão dos sistemas, dos instrumentos urbanísticos previstos no... Fugiu o nome da lei do Estatuto das Cidades, que seriam os instrumentos urbanísticos. A ideia é, em conjunto com o Balneário Camboriú, que até o Aurélio comentou aqui, que tenha a reestruturação do Rio Peroba. Tem uma faixa que vai ser desapropriada no Rio Peroba, então a ideia é desapropriar uma faixa de 15 metros e ali sim implantar uma nova via para criando-se um binário. Nessa questão, pensando na mobilidade ciclística, a mobilidade do transporte coletivo e assim por diante. Aí sim a Santa Catarina teria uma estrutura para receber tanto uma ciclovia bem adequada e um corredor de ônibus. Outro projeto também que já está para início do ano que vem, seriam com recursos do Fundan, que é o Fundo de Desenvolvimento dos Municípios aqui do Estado. É um projeto do governo estadual. Então, destinados aqui para o município de Camboriú, foram apresentados aqui a qualificação urbana, essas hoje já são pavimentadas, mas elas vão receber uma qualificação, uma reestruturação, que seria toda a Rua Minas Gerais, um pedaço aqui da Jesuína Anastácio Pereira, a Rua Porto Velho, a Rua Capitão Ernesto Nunes, um pedacinho da Oswaldo Minella até chegar aqui na Rio Amazonas, para quem conhece esse trecho. E futuramente, daí nós vamos reestruturar aqui a Siqueira Campos, a Santo Amaro, que vai ligar lá na ponte com a via gastronômica. Então, esses 3 projetos que eu apresentei para os senhores são imediatos. São para o início do ano que vem. Esse aqui foi o projeto aprovado lá na Fundan, investimento dele é de 4.300.000, também para serem licitados, tudo
no início do ano que vem, para que o ano de 2014 e 2015 sejam com essas 3 intervenções urbanas de obra, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas. O que nós estamos em busca de recurso que já tem projeto, que está orçado em 10 milhões, seria aqui na frente do Instituto Federal, essa região, é reestruturar essa frente aqui, né, por causa da... Aqui é um polo gerador de tráfego, então nós precisávamos reestruturar essa questão dessa avenida, a Rua Joaquim Garcia. E para quem não conhece, nós temos a Avenida da Integração, que foi aberta recentemente, que é nessa lateral aqui, que liga todo um bairro do Monte Alegre ao bairro do centro. Então todo esse, hoje os moradores daqui precisavam vir ao centro de Camboriú, eles teriam que fazer isso aqui, né? Durante muito tempo. Então foi aberta essa avenida, hoje eles andam simplesmente aqui 3 quilômetros, estão no centro de Camboriú. Então toda essa estruturação dessa avenida, ela já foi pensando nisso, para ligar 2 eixos. Essa abertura dessa avenida, ela estava prevista na lei de zoneamento, como um eixo, um corredor de desenvolvimento, então um corredor projetual que deveria ser aberta para que atraísse investidores e também ligasse esses 2 pontos do bairro do Monte Alegre com o centro de Camboriú. Hoje, culturalmente, quem mora no Monte Alegre, para quem conhece, quem mora lá, eles falam assim: eu preciso ir lá no centro resolver o meu problema no banco. Eles vão em Balneário. O centro deles é Balneário, não é Camboriú. Eu preciso ir resolver um negócio lá no centro. Eles vão para Balneário. Eles não vêm no centro de Camboriú. Então, por causa... Também, problema cultural, proximidade, mas também... Eles davam toda essa volta, sendo que Balneário fazia isso aqui. Nós ligamos aqui. Hoje ele é muito usado, faltava o acesso. Então esse daqui é o perfil dessa estruturação, né? Então nós teríamos um passeio, uma ciclovia, estacionamento, pista de rolamento, canteiro, pista de rolamento, estacionamento. Então a ciclovia estaria prevista na lateral, não mais no centro. Então isso daqui nós estamos com locação de recursos. Voltei a falar. Essa obra está prevista em 10 milhões. O município não tem condições hoje de licitar uma obra desse montante de 10 milhões. Vai ter que buscar recursos fora. Ou o AGU, que é o Orçamento Geral da União, que é fundo perdido, ou através de financiamento a médio e longo prazo, conforme esses outros projetos. Então, o PAC 2, eles são financiamentos, então estão sendo pedido financiamento no montante de 16 milhões, para serem pagos em 20 anos. Então, os primeiros 4 anos tem carência, daqui 4 anos começa a se pagar, durante 20 anos o pagamento dessas obras. E o Fundam, que são 4 milhões e 300, ele é a fundo perdido, que é onde o governo do estado tem essa meta, né, o Pacto por Santa Catarina, eles vão distribuir isso a fundo perdido. O que passar do projeto, aí é contrapartida do município, aí vai depender do orçamento de cada município para estar implantando mais infraestrutura. E o que está em fase de projeto, para que a gente consiga ligar isso daí. Como está previsto no plano diretor, e inclusive é desejo da prefeita fazer essa estruturação, como foi feita, está sendo feita a estruturação da Avenida Santa Catarina. Vai sofrer também uma estruturação a região da Guaraparim, que é a rua principal do Tabuleiro. Também vai sofrer toda uma reestruturação urbana. E a próxima meta agora é a Santo Amaro, para que tenha essa ligação, que são os 4 pontos de ligações que nós temos com o Balneário Camboriú, né? Nós temos, então, lá pelo bairro Monte Alegre, nós temos a Rua Guaraparim, a Avenida das Flores, Guaraparim que chega ao Monte Alegre, nós temos a Santa Catarina, pela Rótula e a Avenida do Estado, nós temos a Biguaçu, então ela sofre também uma estruturação no projeto da Santa Catarina, e nós temos a Santo Amaro. Então são os 4 pontos que nós temos de ligação. Então a gente está pensando na estruturação de todos esses eixos, não só no sistema modal da ciclovia, mas de uma maneira geral. E o sistema modal da ciclovia inclui esses projetos. Então, com a ampliação disso daqui, nós vamos passar de 650 para mais 2.000 metros de ciclovia e ciclofaixa. Ontem, né, o professor falou aqui que talvez a meta do município aqui chegar talvez a 300 quilômetros, em algumas cidades, já os 2 municípios, né, os 2 municípios, 300 quilômetros, eu estou falando de 2, eu volto a falar. Para mim, que estou ali dentro, isso aqui é uma vitória. Em pouco tempo, a gente conseguir implantar tudo isso não é fácil.
Tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, todo dia mesmo. Então, em um curto espaço de tempo, já para o ano que vem, então nós vamos passar de 4.000 metros para 16 mil metros de ciclovia. Então, já para o ano que vem, isso com essas obras, PAC 2 e Fundão, que está o valor estimado de investimento de 21 milhões. Então, agora pensem os senhores. Se não fossem essas ajudas do governo do Estado, se fechar para fazer trabalho, 2 anos trabalhando em cima disso para conseguir lá o carimbo de algum responsável do órgão técnico, tanto estadual quanto 21 milhões para a gente tirar do caixa hoje, sendo que o orçamento são 100 milhões, não teria condições de fazer tudo isso. É claro, não são 21 milhões estritamente para a ciclovia, tem toda uma coisa a mais, uma estruturação a mais do que inclui junto isso aí. E a médio e a longo prazo, o que nós podemos fazer com isso? Aí vem a contribuição que os senhores têm que ter, de gritar, de reivindicar, de participar mais das reuniões. Né? Sempre tem um representante da associação nas reuniões, mas tem que ir lá mais gente, fazer barulho mesmo. Porque se tiver lá alguém lá, um empresário que está interessado no terreno dele especificamente para especulação imobiliária, que ele quer construir, eu vou até dar um exemplo depois, ele gritar mais, ele levar mais gente, é democrático. O plano diretor ele não é construído dentro de uma sala do gabinete, ele é votado em audiência pública, ele passa por um conselho municipal da cidade, para depois ser votado numa Câmara. Então tem que ter a pressão na audiência pública, tem que ter a pressão dentro do Conselho Municipal da cidade, tem que ter a pressão lá na Câmara de Vereadores, para que aquilo que foi discutido ao longo dessas revisões e reuniões seja aprovado. Tá? Então, por exemplo, a gente sempre coloca, pessoal, vamos revisar aqui o plano diretor, a questão de mobilidade, de zoneamento, de parcelamento, seja o que for, de uma maneira global. Vamos pensar no nosso e não no meu. Vamos pensar no coletivo, na qualidade ambiental do nosso terreno, da nossa rua, da nossa quadra, do nosso bairro. Eu abro a palavra para o senhor. O meu terreno pode construir somente 40, eu quero construir 100. Eu acabei de falar. Vamos falar sobre a questão do nosso, do coletivo. Então é importante vocês estarem participando disso para estar colocando essas ideias da associação na questão específica dessa mobilidade ciclística. Tá? Então, a revisão Lei 14, nós vamos ter que pegar a experiência de vocês, a experiência que o professor Miranda tem, essa bibliografia que foi colocada, vamos esmiuçar ela, vamos trabalhar em conjunto, traga uma experiência para que essa lei que trata especificamente de mobilidade urbana, ela venha colocar isso, para que futuras administrações sejam obrigadas a estar executando isso. Isso não é um plano para a gente aprovar, executar agora, isso aqui é um plano para execução a longo prazo, 20 anos. E aí cabe à sociedade, nós estamos de passagem. Amanhã eu não estou mais lá no comando da secretaria, vão vir outras pessoas. Cabe a mim, como cidadão, depois de morador de Camboriú, e vir cobrar isso. Então tem que estar cobrando, mas nós precisamos criar um plano para que isso aconteça. O outro é o plano diretor, foi isso que eu falei, vamos batalhar em cima disso, trabalhar em cima disso. Cobrar, está no plano diretor, vamos cobrar. O plano de mobilidade urbana, que deve ser feito, isso daqui os dois estão ligados, né? Que vamos ter que fazer um plano específico para essa mobilidade, que é prevista nessa lei federal, que obriga até 2015 os municípios a estarem executando. Quem não executar isso, não consegue mais alocar recursos. Então, para o município de Camboriú, se não conseguir mais alocar recursos junto ao governo federal, nós estamos fritos. Como é que nós vamos fazer infraestrutura se não vão dar mais para nós? Então, nós somos obrigados. E não se faz mais nada sem planejamento, sem projeto. Foi-se a época do achismo. E nós temos muito ainda aqui. Tem que fazer a drenagem de uma rua. Eu acho que o tubo é tal. Não é eu acho. Vai estudar, vai fazer a vazão, vai ver qual é a vazão, vai ver qual é a área de contribuição dessa bacia e coloca a tubulação que tem que ser. Se possível, coloca já uma maior com erro lá, um acréscimo de chuva para que venha suprir. Então a gente não pode mais trabalhar no acho. Eu acho que essa rua, a ciclovia deveria ter. Vamos trabalhar tecnicamente para que isso aconteça. E ampliação das políticas públicas de mobilidade. Não só essa questão, vem outras questões. Então a gente muitas vezes trabalha junto à educação,
Porque muitas vezes a gente quer chegar aos pais para que participe das redes do plano diretor. A gente fez muito o quê? Fomos dar palestra nas escolas. Falar o que é o plano diretor, levar o convite para o aluno, porque o aluno chegava lá, opa, eles vão falar sobre construção. Tu não vai, pai? Você não vai, pai? Vai lá, pai. Vai. Então a gente tenta chegar aos alunos. Então muitas vezes a gente passa isso para a Secretaria da Educação, mas tem que ter aquela pressão fora também da sociedade. Por que não criar uma semana do ciclismo, onde todos os alunos, começando pela diretora da escola, a professora, fossem todos trabalhar de bicicleta? E fazer isso, colocar lá dentro da escola um trabalho junto com os alunos a levar. É uma política pública. É uma política pública. Não necessariamente de projeto, mas começa aquela questão. Eu quero infraestrutura, eu quero infraestrutura, eu quero infraestrutura. Mas para lá, só passa 2 bicicletas aqui. Não, agora é um outro tipo de pressão. Passam 100 bicicletas aqui por hora. Vocês não vão arrumar isso aqui? Está morrendo gente? Estão disputando espaço? Então tem esse lado também, né? De fazer toda essa questão. Isso a gente sempre comenta lá na secretaria. Faz, professor, faz isso. Mas se tiver essa pressão do lado, vai ajudar mais. Começa pela diretora, pela professora, os alunos vão e assim começa a se fazer, né? Um outro modelo de política pública foi o município ter assinado um pacto, até ficou fora um pouco, peço perdão, que é o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, para que se trate essa questão da intermunicipalização, dessa questão regional, junto à ANFRE. Infelizmente, Balneário Camboriú saiu da ANFRE, então isso daqui foi por água abaixo. Então nós estamos lutando para que Balneário assine de novo esse pacto, porque a gente consegue daí fazer um planejamento regional de tudo isso, da mobilidade ciclística, para quando for apresentar um projeto junto ao Ministério da Cidade e do Governo Federal, não estou pensando só em Camboriú, não estou pensando só em Balneário, eu estou pensando de toda uma questão estrutural, regional, levando desde Itajaí, Navegantes, Balneário e assim por diante. Esse consórcio surgiu numa reunião de secretários de planejamento de suas secretarias, de suas cidades, alguns desenvolvimento, outros planejamento urbano específico, na ANFRE, quando a gente estava comentando sobre as concessões do transporte coletivo para a empresa privada. Aí em conversa foi comentado, já pensou alguém pegar um transporte coletivo em Itapema, um VLT ou mistura de outro tipo de transporte, passa pelo interior de Camboriú, Balneário, Itajaí, algum jeito de passar pelo Rio de Navegantes e vai parar lá na frente do Beto Carreiro em Penha. Aí ficamos fazendo essa utopia. Criou-se o consórcio porque na época Itajaí também levantou. Se eu levasse abriu cadastramento para regiões metropolitanas. Nós não somos reconhecidos como região metropolitana. Nós somos de fato, mas não de direito. Então nós não vamos conseguir elencar isso. Vamos criar esse consórcio, vamos começar a trabalhar nessa questão regional para alocar maiores recursos para que se consiga fazer toda essa questão. Aí sim, é uma padronização intermunicipal. Daqui a pouco tu está andando em Balneário, você sabe, eu estou andando em Balneário. Ciclovia é sinalizada. Cheguei em Camboriú, já estou em Camboriú. Tu já sabe só de olhar onde que está. Então cria-se um padrão, né? Cria-se um padrão. Alguns conhecem essa foto de uma prefeitura da Alemanha. É outra política pública. 60 carros no mesmo espaço, 60 carros com 60 pessoas, um ônibus com 60 pessoas e 60 bicicletas. O que ocupa esse espaço? Essa aqui foi uma campanha para transporte coletivo, na verdade, em outro modelo. Então, isso daqui que nós temos que bater. Olhando essa foto, a gente tem que trabalhar em cima disso. De criar políticas para isso. A prefeita Luzia, nessa gestão, ela reformulou o Conselho Municipal de Trânsito. Mas que trata de tudo da mobilidade urbana. Não é de trânsito, mas ela trata de mobilidade urbana. E ela pediu para a gente fazer um apanhado de tudo que estava acontecendo, porque ela queria reestruturar, então ela colocou a Polícia Civil, ela colocou a Polícia Militar, ela criou um departamento específico hoje no município sobre trânsito, que é o Demutran, que trata de todas as questões, e ela pediu, Rodrigo, faça lá, prepara tudo que tem de material, um diagnóstico para a gente saber. E o primeiro slide que eu mostrei na reunião lá do secretário foi esse. Olha, não preciso dizer mais nada. A própria foto já vê o que a gente tem que fazer. Como é que a gente deve trabalhar?
Claro, existem aquelas questões políticas, existem os interesses particulares. Infelizmente, quem puxar a corda mais forte para o lado vai perder. Né? Então, isso daqui é um exemplo da política que a gente tem que trabalhar. Como o Aurim falou, nós podemos proibir o veículo particular, mas talvez dificultar um pouco mais ele circular, né? Sendo mais claro. Se o cara quiser realmente continuar andando, vai ter que andar devagar. Quando você vai estacionar, não vai ter onde parar. Se a encontrar, vai ter que pagar. Se pagar, vai ser caro. Nos outros países, em Londres, garagem é artigo de luxo. Né? Para você andar no centro de algumas cidades, tem que pagar pedágio, e caro. Aqui, se for fazer em Florianópolis, depredaram o pedágio. Né? Então, são extremos culturais também. A gente tem esses extremos culturais. Eu comecei a estagiar na prefeitura de Camboriú em 2002. E eu vinha de bicicleta. Eu morava em Balneário Camboriú, eu vinha trabalhar de bicicleta. Quando eles estavam recém-implantando a Santa Catarina. Eu vinha trabalhar de bicicleta. E eu vinha trabalhar e pensando, um dia eu vou ter meu carro. Um dia eu vou ter meu carro. Um dia eu vou ter meu carro. Me formei, trabalhei, tenho meu automóvel, nasceu a minha filha. Né? Hoje ela tem 2 anos. A gente não vê a hora de chegar ao final de semana para ela ir na cadeirinha, vamos andar de bicicleta. Ela não vê a hora, então assim, mudou totalmente, né? Muda totalmente o modo de a gente ver. Mas eu reconheço, é cultural isso. Isso é cultural, a gente precisa mudar esse modelo de cultura aqui. E não parte só da prefeitura, parte de toda a sociedade, né, está focando o mesmo ponto. Senão cada um, quem está mais alto, vai levar. Eu vou terminar a minha explanação mostrando o que é a realidade. É um vídeo, os senhores já devem, a grande maioria absoluta já deve ter visto isso, mas quando eu estava navegando pelo YouTube, eu vi esse vídeo, eu cortei ele só 30 segundos, eu achei sensacional, é da Holanda, pessoal andando de bicicleta, eu acho que já deve. Eu acho sensacional esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com quem não conhece, tá? Por favor, pode ligar. Então, o que me chamou a atenção foi, pelo pouco que eu observei, os veículos que passam na rua ou são veículos comerciais, que estão a trabalho, ou a grande maioria é transporte coletivo. E o número de bicicletas hoje é o número de automóveis que a gente vê aqui. Então, vamos implantar isso. Mas se a gente não passar por uma reforma cultural do nosso modelo, do nosso meio de deslocamento, da nossa concepção, não vai acontecer. Por mais assim que chegue um prefeito, eu quero implantar a bicicleta em Camboriú. Não vou mais fazer nada para carro, só bicicleta. E nós não mudarmos o nosso modo de ver, mudar a nossa cultura, não vai adiantar de nada. Onde é ciclovia, vai andar moto, o carro vai andar de família e assim por diante. Tá? Foi uma pequena contribuição para os médicos, os especialistas que são vocês. E estou à disposição da Secretaria do Planejamento Urbano para ouvi-los, né? Para trazerem a experiência de vocês, não só na área de mobilidade urbana, mas de tudo que envolve essa questão de planejamento urbano. E convido os senhores, quando souberem de alguma audiência, por favor, apareçam. Porque a gente vê assim que muita gente vai reclamar na hora, quando a gente abre a oportunidade para que oficialmente ele venha colocar a sua palavra numa audiência pública, não aparece. Então a gente assim começa. Eu vou ter a revisão da lei do zoneamento. Nós temos 200 pessoas na plateia, cada um querendo gritar mais alto. Quando eu vou falar sobre o plano de parcelamento do solo, só tem 2, e aqueles 2 são proprietários, são loteadores. Eu vou falar sobre mobilidade urbana, vem o representante da Praiana, vem o representante da associação e não aparece mais ninguém. Então é importante os senhores, de uma maneira geral, não só nessa questão, mas no modo geral, para que tudo isso venha à tona. Eu colocar mais ideias e bater, tá? Então, me coloco à disposição mais uma vez na Secretaria para que vocês possam ajudar a contribuir. Nós não somos os donos da verdade, nós não sabemos tudo, é hipocrisia isso. Nós temos que buscar experiência com quem tem experiência.
palestra ontem do professor Miranda foi excepcional, então por isso eu coloco aqui a sugestão, se possível, de um próximo evento, de fazer um workshop junto à ANFRE. A gente pode fazer essa ligação junto à ANFRE, de levá-los lá, de fazer parte, talvez a associação ter uma cadeira nessa questão do consórcio, para estar trazendo isso. Tá bom, senhores? Obrigado pela oportunidade. Alô? Bom, foi prazeroso as palavras do Rodrigo Morimoto. Eu acho que é muito importante pela experiência dele na cidade de Camboriú, e é importante especificar também que Balneário nasceu bem depois de Camboriú. A experiência deles aqui é uma cidade, e a Irmandade, esse seminário tem esse objetivo de que faça essa irmandade entre as cidades. Eu, pelo que eu notei aqui, um pouquinho que eu notei, eles conversam, né? Eu acho que o fator político está ficando de lado, e isso é importante. Nós vamos, gostaria de agradecer, a associação está à disposição. O tempo seu, você também, eu sei que é restrito, não sei se você tem algum compromisso, fica o convite para continuar, ou, né, se você tem algum compromisso, né, e a associação está à disposição, qualquer coisa é só chamar. Tá? Nós vamos dar continuidade com a palestra. Alguém quer fazer alguma pergunta direta ali? Eu tenho uma colocação aqui. Dá licença. Eu já fui presidente de uma associação de concessionárias estaduais de energia no Brasil. E fui diretor da URBS, Planejamento, Transporte Coletivo, etc. E uma das coisas, nessa vivência ao longo dos anos, é de perceber que os prefeitos, as cidades, não exploram o poder em cima das concessionárias. As cidades são as minas de ouro da concessionária de energia, de água, esgoto, de tudo. Quer dizer, se houvesse uma imposição das cidades em cima das concessionárias, não é? Que principalmente quando se verticalizam, se transformam numa autêntica mina de ouro, não é? Elas deveriam assumir parte dos custos de reforma do sistema viário das cidades. Isso é uma questão de direito do cidadão, é um direito, porque, por exemplo, o setor elétrico hoje tem uma política de favorecimento dos grandes consumidores. Então, o fabricante de alumínio, né, ele tem todos os privilégios do mundo em relação à produção de energia elétrica. Faz uma usina lá no meio do Amazonas para a gente exportar lingote de alumínio, né? Então, gente, e as cidades, onde você tem ruas verticais, quer dizer, hoje, aqui em Camboriú, tem prédio aqui de 60 andares, sei lá o quê. Isso equivale a quilômetros e quilômetros de ruas com casas dos dois lados. Quer dizer, a energia elétrica, água e esgoto, correio, serviço de correio, telecomunicações, chega ali e faz uma conexão e atende todo mundo. Quer dizer, lá dentro o serviço é do condomínio. Elas faturam, não é? E o que fazem com o dinheiro? Qual é a contribuição delas em relação às cidades? Então, fazer com que as cidades assumam a responsabilidade pelas calçadas e não os proprietários de imóveis. Podem ser parceiros, mas não únicos responsáveis. E ela assumir a coordenação, planejamento, manutenção, né, projeto das vias fora do muro das propriedades. E aí, impondo às concessionárias, por exemplo, a expulsão dos malditos postes, o aproveitamento otimizado desse espaço, nós teríamos uma revolução urbana dentro de 2, 3, 4 anos no Brasil. Obrigado. Sobre alguns pontos de consórcio, a única concessão que o município tem com empresa privada é o transporte coletivo, por não ter uma capacidade hoje de fazer a gerência e a gestão, de ter uma manutenção, né, do transporte coletivo. Inclusive foi feito um estudo, quando foi ser dado a renovação da concessão para CTT, que é Camboriú Transporte Terrestre. Foi colocado que o próprio município de Camboriú não consegue, só os usuários que transitam em Camboriú
não daria para fazer a manutenção da empresa. Então, precisa fazer esse transporte intermunicipal. 80% dos usuários do transporte coletivo hoje passam para Camboriú, para Balneário Camboriú, para Itajaí. E isso precisaria de uma autorização do DETER, que é a nível estadual. Então, somente hoje o transporte coletivo para Camboriú, ele não é viável. Foi feito estudo, não é viável. Então, foi uma decisão da Prefeita Luzia em dar continuidade na concessão do transporte coletivo municipal, que liga bairro a bairro, não passando intermunicipal. Então, somente hoje 20% dos usuários do transporte coletivo andam só em Camboriú. Os outros 80% é intermunicipal. Então, que não é a competência do município. Claro, se fizer talvez um consórcio batalhar, isso que o senhor colocou, que são essas novas políticas para estar efetivando. Os demais serviços de água, esgoto e assim por diante, isso o município conseguiu já. Retirou da Casan, não pertence mais à Casan, isso pertence ao município, é uma secretaria, hoje existe a Secretaria de Saneamento Básico que faz toda essa gestão. Água, esgoto, lixo, drenagem, assim por diante. Talvez, quiçá um dia, quando conseguir, o município também tire da Celeste para poder estar fazendo essa gestão. Claro, são políticas a longo, médio prazo, que exigem uma força maior de políticas do governante lá bater, ou a própria associação da ANFRE vir buscar isso. E a questão da calçada, na nossa lei hoje é obrigatório o proprietário do imóvel em construir essa calçada. Com essa reformulação... Secretário, as calçadas são faixas de servidão das concessionárias. Quer dizer, o proprietário, ele cuida de uma coisa que ele não entende, ele não tem dinheiro, e são centenas, milhares de gerentes de faixas de servidão por onde o pedestre, o ciclista é obrigado a andar. Isso é uma loucura. É uma incoerência total e absoluta. Então, pensando nisso já, essa lei de mobilidade urbana, ela está sendo revista e já é um pacto isso. Não é mais obrigatoriedade do proprietário executar a calçada, e sim do poder público. Então, nessa revisão, a gente tem que alterar isso. Nós já executamos, porque nós poderíamos muito bem, todos esses projetos que foram colocados de qualificação urbana que está sendo feito, nós não vamos executar a calçada porque é a tua função. Não, está sendo feita a padronização dessa calçada. Inclusive, foi feito um manual, guia prático de execução de calçadas no município de Camboriú, dando algum incentivo. Para quem quisesse mesmo, o governo está demorando para vir fazer a calçada padronizada na minha frente, eu vou construir. Ele vai ganhar incentivo fiscal, batimento de IPTU e assim por diante. Então, já tem esse outro lado para estar ajudando. Enquanto a gente não consegue mudar essa questão da calçada, de vir para a concessionária, da água e esgoto, por exemplo, mexeu, que faz a manutenção direto, que nós estamos com a previsão de passar o esgoto pela calçada e não mais pela rua, mexeu ali a água e esgoto, vai ter que arrumar a calçada. Oi, bom dia. Eu queria saber, assim, bom, a gente mora numa cidade turística, apesar de Camboriú ainda não ser uma cidade totalmente voltada ao turismo, ela já tem um apelo turístico rural, que é a característica principal da nossa cidade. O que eu percebo é que, assim como quando eu vou no restaurante em Balneário Camboriú, a pessoa sabe atender, assim por dizer, né? Quando eu passo na zona rural em Camboriú, infelizmente ainda sou mal atendido, sabe? E eu percebo muito que, óbvio, né, as pessoas têm uma carga horária maior em cima do veículo, acabam sendo mais estressadas e isso para o ciclista afasta totalmente a possibilidade, né? E queria saber se por parte da prefeitura já houve ou existe alguma preocupação quanto, entendeu, da manutenção dessa mão de obra, entendeu, dos motoristas em si, de saber como eles estão agindo, porque... Pô, numa zona rural, o cara passa de caminhão a 60 por hora, ele levanta 2 metros de pó. Ele não precisa fazer isso quando passar um ciclista. Se ele anda 60 por hora, o que eu não concordo já, que ele ande quando não tiver ninguém na pia, talvez, né? Mas, enfim, eu queria saber da prefeitura, se tem uma preocupação quanto a isso, a mão de obra dessas pessoas, que elas realmente têm uma carga horária pesada. Eu concordo que o estresse existe, porém, eu não tenho culpa disso.
Foi feita uma semana, iniciou com aquela semana do trânsito, onde tiveram várias palestras, foram colocados, isso que o senhor levantou, foi colocado durante essas reuniões, sobre o modo de eu guiar o carro, o modo de eu transitar, não só aqui na área rural, a gente sabe que na área rural tem muito acidente, né? Inclusive às vezes esses acidentes são, consequência tem até a morte. Então foi feita toda essa palestra junto às escolas, foi feita palestra lá no prédio da prefeitura, através do departamento de trânsito, que é o Demutran, e a ideia era estender isso também junto às empresas, principalmente no transporte coletivo, que muitas vezes o motorista do ônibus ali está um dia estressado, brigou com a esposa, não sei, descarrega no ônibus, não tem nada a ver e, em consequência, atrapalha o ciclista também. Então, levar isso, eu sei que eles estão trabalhando com esse programa. Eu não vou falar com todas as prioridades, porque não faz parte ali ao departamento de trânsito, ele está vinculado a uma outra secretaria que faz essa gestão. Mas pelo conhecimento que eu tenho dos programas, foi isso que aconteceu. Bom dia, secretário. Quando eu disse ontem 300 quilômetros, eu falei em 8 anos, os dois municípios juntos, né? Vocês, pela palestra do secretário Auri, né, e pela sua também, eu vi que vocês vão conseguir chegar, pelo menos é a previsão, né, até o final do ano que vem, com mais cerca de 35 ou 40 quilômetros. Então, somado ao que vocês já têm, né, isso vai chegar talvez a uns 60 quilômetros, né, quer dizer, os dois municípios juntos. Então, 300 quilômetros não é uma meta tão inalcançável em 8 anos, né? Os dois municípios juntos. Mas eu queria fazer uma indagação e, ao mesmo tempo, uma sugestão. A indagação é com relação a Santa Catarina, que me parece ser uma via importantíssima do ponto de vista da mobilidade assim, ciclística entre os dois municípios, né? Ela é fundamental, né? Porque ela faz essa conexão, é a principal conexão dos dois municípios. E eu vi que o projeto está colocando a ciclovia no canteiro central, que seria um canteiro central. Na lateral, na lateral. Não, que uma... Foi invertido ali, ele apresentou, mas ele, depois de consultar, inclusive a mim, na reunião que eu tive com ele, o projeto está ali, mas foi trocado para Ele é lateral. Tinha um meio-fio e o outro Isso, ele é lateral, ele é lateral. tá certo. Ele tirou do centro e alavancou para a direita. Tá, então a pergunta é a seguinte, qual é a velocidade que vai ser utilizada naquela via? 40 km por hora. 40. Inclusive, ela vai receber também o tratamento de lombadas eletrônicas, né? E sistema também de moderadores do trânsito junto a alguns semáforos que existem. Não é só isso, então. Tá, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Por favor. Tudo bem? Bom dia. Eu sou estudante aqui do IFC, eu moro ali na Barra Norte, em Balneário Camboriú. Meu trajeto é de bike, eu venho de bike para a faculdade e volto. Já sofri 2 acidentes esse ano de bicicleta, o último foi o mês passado, quebrei o braço, mas ele foi em Balneário. Só que a questão é o seguinte, aquele trevo ali que passa entre o tabuleiro e a entrada do Monte Alegre, ali é um perigo muito grande para a bicicleta. É a parte que, na verdade, eu não estou vindo mais de bike para a faculdade, porque é um trecho que eu acho extremamente perigoso. É um caos, sabe que é um caos ali, mas para bike mesmo, a parte de ciclofaixa mesmo está toda apagada, tem barro por todo aquele canto ali e os motoristas mesmo não respeitam, que ficam parados em cima da ciclofaixa para poder entrar na avenida. Então, queria ver se tem como dar uma atenção melhor naquele trecho ali, que para ciclista é uma catástrofe. Não sei quem que veio aqui para o seminário de bicicleta fazer esse passeio e deve ter visto que é um perigo muito grande mesmo. Essa é uma reivindicação que a gente vem fazendo, os dois municípios, inclusive, tanto o Camboriú quanto o Balneário, junto à autopista litoral. Para os senhores terem uma ideia, quando foi alterado o trânsito, que foi uma decisão em conjunta, né, de sair pela Avenida das Flores e entrar somente pela Avenida do Estado, a gente fez várias reuniões em conjunto com a autopista. Aí começamos a mexer nas obras, mexer em canteiro, eles vieram e embarcaram os dois municípios.
a autopista litoral. Então, assim, por se tratar de uma marginal, a BR-101, eles não deixam a gente mexer. Nós já fomos procurar para mexer. O prefeito do Periquito, uma vez, procurou a cidade de Camboriú, em conjunto a gente, para eles iriam continuar, né, a ciclovia ali pela marginal, eles iam começar a executar, a autopista não autorizou. Não autorizou. Então, mesmo sendo, não sei, imprudente, alguma coisa, mas os municípios vão estar executando, mesmo levando punições depois. Mas está previsto ali sim para fazer uma manutenção por parte do balneário até o seu limite e uma parte de Camboriú. A marginal é única, mas ali uma parte pertence ao município, outra parte pertence ao outro. Mas isso que o senhor levantou, a gente tem conhecimento, como eu coloquei aqui, a gente já está trabalhando em cima disso, fazendo projetos para que acabe com essas interferências ali na saída da Avenida das Flores, que hoje é a única saída do município de Balneário. A gente sabe que ali está bem complicado e temos que trabalhar urgente para resolver isso aí.